Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, para a glória do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar em Jonas capítulo 3, vamos retornar lá no versículo 1, apenas a parte A desse versículo, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Somente até aí, e nós vamos meditar sobre o tema o Deus das novas oportunidades. Na verdade, esse é o tema da nossa série. Hoje nós estamos concluindo essa série, que vai do versículo 1 até o versículo 5, e nós vamos meditar um pouco sobre esse tema que diz, que aponta que Deus, ele é o Deus das novas oportunidades. Nós já aprendemos aqui que Jonas, ele havia fugido, ele desobedeceu e precisou ser disciplinado pelo Senhor. Olhando por uma perspectiva humana, talvez nós possamos pensar que a sua história poderia ter terminado lá no capítulo 1. Mas Deus, ele não permitiu que o fracasso tivesse a última palavra. Ele voltou a falar com Jonas, ele renovou seu chamado e o enviou novamente à cidade de Nínive. E toda essa história, que é muito emocionante, nos mostra então que a graça de Deus não apenas nos encontra quando nós caímos, ela também nos levanta para que nós possamos continuar caminhando com o Senhor. E existem aqui algumas verdades que nós precisamos aprender. A primeira verdade é que nós precisamos perceber que Deus, ele restaura os seus servos. Jonas, ele não foi restaurado porque merecia uma segunda oportunidade, mas porque Deus é misericordioso. O Senhor não ignorou o seu pecado, mas também não o abandonou. Houve ali disciplina, houve quebrantamento e houve também arrependimento. E somente após esse processo é que a palavra do Senhor vem novamente a Jonas. Isso nos ensina que a disciplina de Deus não deve ser confundida com rejeição. Algumas vezes o Senhor permite que nós possamos enfrentar as consequências das nossas escolhas para que áreas da nossa vida, do nosso coração sejam tratados, áreas que precisam ser transformadas por Deus. O seu propósito não é simplesmente nos corrigir, mas nos conduzir de volta à comunhão e à obediência. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também que Deus, ele fortalece aqueles que obedecem. Depois de receber uma nova oportunidade, o texto nos diz que Jonas se levantou e foi a Nínive. Aquele que anteriormente havia fugido, agora está caminhando na direção determinada por Deus. Isso não significa que todas as suas lutas interiores haviam desaparecido, mas demonstra que a graça de Deus havia produzido uma nova disposição no coração de Jonas. Nós aprendemos com essa cena que Deus, ele não exige que nós sejamos perfeitos para nos usar. Ele chama pessoas imperfeitas, mas que estão quebrantadas e dependentes da sua graça. Quando nós confiamos nele e quando nós damos o passo de obediência, nós descobrimos que a força necessária não vem de nós, mas daquele que nos enviou. Finalmente, nós aprendemos também que Deus, ele transforma vidas por meio da sua palavra. Jonas, diz o texto, que anunciou uma mensagem muito simples, mas os ninivitas creram em Deus. A transformação não aconteceu porque Jonas era eloquente, de maneira alguma, mas foi somente pelo poder de Deus operando através daquela mensagem proclamada. E isso também continua sendo uma verdade para nós hoje. Nós podemos utilizar diferentes recursos, podemos usar métodos e ferramentas para comunicar o Evangelho, mas somente Deus, somente Ele é que pode transformar o coração. Por isso, nós não devemos desanimar quando os nossos esforços parecem pequenos, pois uma palavra fielmente anunciada pode alcançar alguém que parecia completamente distante do Senhor. Mas quando nós olhamos para toda essa história, o que essa história tem a ver com Cristo Jesus? Nós podemos perceber que em Cristo Jesus, a maior nova oportunidade que Deus oferece não é simplesmente a possibilidade de corrigir erros do passado ou começar novamente uma determinada etapa da nossa vida. Em Cristo, Deus oferece algo muito maior, algo muito mais precioso. Ele oferece uma nova vida. Pela morte de Cristo e pela ressurreição dele, nós somos reconciliados com Deus. Deus perdoou os nossos pecados, Deus restaurou a nossa comunhão e nos transformou em novas criaturas. A restauração de Jonas, então, ela aponta para essa realidade maior do Evangelho. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação que faça você pensar que a sua história tenha terminado. Talvez você esteja carregando arrependimentos, fracassos ou oportunidades que você hoje acredita ter perdido para sempre. Se essa tem sido a sua história, então é necessário que você olhe para Jonas, pois Jonas nos convida a olhar novamente para o caráter de Deus.
O Senhor ainda restaura, Ele ainda chama, Ele ainda usa pessoas quebrantadas e ainda transforma vidas por meio da sua palavra. Por isso, não permita que o seu passado seja maior do que a graça de Deus, porque em Cristo há perdão para o passado, esperança para o presente e uma nova vida para o futuro. Eu quero convidar você a uma oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, essa palavra de esperança, essa palavra, Deus, que traz, ó Deus, alívio ao nosso coração, que muitas das vezes, ó Deus, é carregado de tantas lutas, tantas dores, tantos fracassos, ó Deus, que muitas das vezes nós vivemos, ó Pai. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a obra perfeita da cruz, nós podemos encontrar esperança novamente ao nosso coração, porque lá na cruz o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados e nos convida a viver uma nova vida de paz e de esperança no Senhor. Por mais longe, ó Deus, que alguém possa ir, ó Deus, há um caminho de volta, há um caminho de restauração, um caminho de reconciliação, Pai. Deus, e que essa palavra possa encontrar corações que estão quebrantados, corações que estão dispostos, ó Deus, a seguir ao Senhor Jesus, a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir a Cristo, ó Pai. Que o Evangelho da transformação possa alcançar vidas nessa manhã, para a glória do Teu nome. Pois assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele possa fazer de você um vaso de bênção, instrumento nas mãos do Senhor. Graça e paz.